4h28. O Supremo Tribunal Federal devolveu o mandato de deputado estadual a Fernando Francischini, mais outros 3 parlamentares. A decisão causa nova dança das cadeiras na Assembleia Legislativa. A liminar que determinou que Fernando Francischini retome sua vaga na Casa de Leis estadual foi concedida pelo ministro Cássio Nunes Marques. Com isso, além dele, também voltam para o parlamento Emerson Bacil, do Carmo e Cassiano Caron. A liminar foi concedida dentro de um processo de tutela provisória antecedente, alegando urgência para a antecipação dos efeitos de uma decisão judicial. Existe uma outra reclamação movida pela defesa do deputado e que será julgada pelo Pleno do Supremo, ainda sem data prevista para entrar em pauta. Francischini foi cassado no ano passado por divulgar notícias falsas em relação à lisura das urnas eletrônicas nas eleições de 2018. O deputado estadual mais votado na ocasião, inclusive mais votado da história aqui no Paraná, o político fez uma live minutos antes de encerrar a votação em 2018, levando dúvidas sobre o sistema eleitoral. Ele foi absolvido pelos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, mas acabou condenado pelos ministros do TSE. Os outros 3 parlamentares foram eleitos pelo PSL na eleição de 2018, mas perderam seus mandatos com a recontagem de votos do partido depois que os votos de Francischini foram declarados nulos pela Justiça Eleitoral. Fernando Francischini afirmou que tinha segurança de que o Supremo fosse reverter a decisão do TSE, que cassou a sua vaga. Uma questão de justiça. Era uma decisão totalmente fora de contexto das liberdades do nosso país. O impedimento de um parlamentar de usar a sua imunidade para fazer denúncias. Uma mudança de jurisprudência brutal do TSE aplicada retroativamente. Então eu tinha total segurança que o Supremo Tribunal Federal, hoje na figura do nosso ministro que foi relator do meu caso, o ministro Cássio Nunes, iria fazer justiça. Não é possível que alguém que fez quase 500 mil de votos, uma votação histórica no meu estado, elegendo uma bancada em função desses votos, tivesse a vontade do eleitor cassada por uma decisão inédita. O advogado de Francischini, Gustavo Kifuri, também comentou a decisão favorável ao seu cliente. A imunidade parlamentar acaba sendo respeitada e, de qualquer forma, a mudança de jurisprudência, que foi um fator essencial também, ou seja, a mudança de jurisprudência no contexto de uma possível cassação do mandato por utilização do Facebook. Não se entra no mérito do que, mas inovou-se a jurisprudência, essa foi uma mudança muito expressiva da jurisprudência que antes existia, que hoje acaba sendo reconhecida. Por quê? Porque há um precedente do ministro Gilmar Mendes, que define que o princípio da anualidade, aquele do artigo 16 da Constituição Federal, tem que ser respeitado nas decisões da Justiça Eleitoral que eventualmente mudem radicalmente a jurisprudência. Então foi nesse contexto, então há reconhecimento da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal nesse caso. Olha só, Emerson Bacil ressaltou que considerava injusta a decisão do TSE e mostrou confiança no retorno ao trabalho de parlamentar. E agora, sim, com muita humildade, nós vamos retomar o mandato através da decisão e vamos batalhar para que a gente mantenha essa liminar e exercer o resto do nosso mandato. E eu, particularmente, eu fui uma pessoa que não parou, porque nós estávamos muito próximos da eleição. Nós estamos há 4 meses, claro, nós tínhamos 6 meses quando perdemos o mandato, mas eu não parei porque nós tínhamos também, como a gente é da base do governo, nós continuamos entregando recursos, claro, com forças próprias, porque não tínhamos a estrutura de assembleia, mas a gente não parou. Então a gente vai ter pouca dificuldade para retomar esse mandato e dar continuidade e, claro, ficar numa questão, buscar uma igualdade com os deputados que mantiveram no mandato e as pessoas que estão disputando. Só fazendo uma correção aí, esse que você ouviu agora é o deputado do Carmo, que também disse que está pronto para retomar seu trabalho na Alep. Agora sim, escola, vamos ouvir Emerson Bacil, que ressaltou que considerava injusta a decisão do TSE e mostrou confiança no retorno ao trabalho de parlamentar. Eu entendo que desde o início foi uma injustiça por ambos os lados, tanto para o Fernando Francischini, bem como aconteceu comigo, com o Caron e o do Carmo, que nós não estávamos fazendo parte do processo, mas fomos atingidos, um efeito colateral, e perdemos o mandato do dia para a noite. E isso abalou não somente eu como pessoa, mas também como um trabalho que estava sendo feito, né? Trabalho voltado aí a quem mais precisa de política pública, voltado a uma região que precisa muito
de um representante. E eu volto agradecido por todas as pessoas que confiaram e confiam no meu trabalho. E é o momento de fazer uma autoavaliação, uma reavaliação de tudo e vamos trabalhar. Esse daí foi o Emerson Bacil. Agora sim, o Cassiano Caron, que também foi caçado, né, junto nessa leva toda, se limitou a dizer que a todo momento acreditou que a justiça seria feita. A Assembleia Legislativa do Paraná já foi notificada desta decisão do STF e deve fazer o anúncio oficial das mudanças na casa na sessão da próxima segunda-feira. Com o retorno dos 4 deputados, deixam os seus cargos na Alep, Nereu Moura, do MDB, Hélio Rush, do União Brasil, Adelino Ribeiro, do PSD e Pedro Paulo Bazana, do PSD. Vale lembrar aqui, o Ogebuk está ansioso ali para falar desse assunto, que Nunes Marques foi um dos ministros, né, o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020 à Suprema Corte. Ele também foi o único ministro do STF que votou contra a condenação do deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Hoje, agora, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas eu tô vendo que você está ansioso enquanto a gente conta, né, essa história toda aqui, esse desenrolar da devolução do mandato de Francisquini. O que você preparou pra gente agora à tarde? Veja, este é o pedido do Fernando Destito. É o pedido do Francisquini. O que ele pediu? Ele pediu uma tutela antecipatória para o ministro Nunes Marques. E ele pediu uma tutela antecipatória porque justificou nessa tutela antecipatória a demora do julgamento do recurso e, com isso, a plausibilidade jurídica e a fumaça do bom direito para que a liminar fosse concedida a ele. Hoje eu prestei atenção na entrevista que ele deu aqui neste veículo de comunicação. Disse ele que confia que o julgamento só dar-se-á daqui a 1 ano e meio, no processo principal, porque a tutela antecipatória ela veio de uma forma lateral ao processo principal, resgatando os 4 deputados aos seus mandatos. O que disse de importante o ministro na sua decisão? A decisão dele tem 60 folhas, o pedido do Francisquini, lá do escritório Silveira e Nunes, tem mais 40 e tantas folhas. O Francisquini é um homem muito rico, sob o ponto de vista da pessoa física, ele é riquíssimo. E é também o tesoureiro do partido mais rico do Brasil hoje, que é o União Brasil. Então, mais de 1 bi. Ele estava muitíssimo bem cercado por esse escritório do Silveira, doutor Silveira, lá de Brasília, com grande trânsito e tal. E na doutrina, o ministro diz o seguinte: o magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social. Depois, no item 95, ele continua e justifica a liminar. A não concessão da presente liminar representaria chancela a situação caótica de absoluta instabilidade governamental e democrática. Na incerteza, deve-se resguardar a segurança jurídica. E aí, minha gente, o fundamental do voto do Nunes Marques, que até agora ninguém aplaudiu o Nunes Marques por isso. Mas é por isso que ele tem que ser aplaudido. Porque ele escreve aqui: e a escolha eleitoral. Está aqui no voto, eu destaquei a caneta no voto do ministro. A escolha eleitoral soberana, à vontade da população, merecedores ou não os deputados, justificados ou não os votos, os deputados, senadores, todos os demais, é a vontade popular. Agora, Mark... Cadê o Mark? Desculpe, escola. O Mark está em Foz do Iguaçu. Aliás, muita gente está perguntando sobre Mark Souza na live no YouTube do RN Opinião. Mark Souza está em Foz do Iguaçu acompanhando a agenda do presidente. Eu tenho pouco tempo por questões profissionais, mas eu vou te dizer o seguinte: eu vingar-me-ei algum dia, alhures, deste bullying permanente que este jovem faz. No que tange ao perigo de demora, escola,
cabe dizer no escrever do ministro que não é razoável que se aguarde até o final do processo, com a aprovação do acordo de mérito, para que depois se obtenha a tutela jurisdicional perseguida. Porque o acordo foi imediato, ou seja, tirou eles das cadeiras em menos de 24 horas. O Franceschini deu uma entrevista aqui hoje, ele é um mestre, né? Essa condição de se vitimizar. É uma característica dele. Ele é muito bom político e muito bom comerciante. Isso que eu ia falar, não faz parte da política isso também? É uma característica que o político precisa ter? Do político enquanto populista, né? O que importa é o que o político fez no seu mandato. Quais são os seus projetos de lei, quais são as leis, o que ele fez em favor do povo. É isso que interessa, não é o número de votos, mas para a questão eleitoral que aqui se discute, é importante que ele teve cerca de 7% dos votos da população. 427 mil votos. Claro que nunca vai repetir isso, todo mundo sabe, ele foi catapultado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não importa, ele representou a vontade popular naquele momento. Cometeu, sim, um crime eleitoral, Escola. E não adianta vir com esse guerre-guerre comigo, você sabe, Fernando, que comigo é um pouquinho diferente, é a verdade dos fatos. Você não poderia, não vem com esse papo de imunidade parlamentar, você não poderia ter falado como falou antes do encerramento das 5 horas da tarde da eleição. Por esta razão, você deveria ter sido punido aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral com uma pena de multa. Tão somente uma pena de multa, nada mais. E aí o processo foi a Brasília e foi politizado. E como eles queriam pegar outro réu, que não o senhor Fernando Franceschini, ele virou vítima da sanha dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, perguntado sobre seu futuro e tal, ele escamoteou na resposta. Eu não sei, ele é bom de fazer isso. Não sei, mamãe me chamou e tal. Não tem esse papo furado. Ele é candidatíssimo ao Senado da República, muito embora tenham dito para ele que não fizesse isso. Vai fazer, que é do estilo dele, ele vai ser candidato ao Senado, porque se ele não for candidato ao Senado, ele vai ter problemas sérios na estrutura dele. E ele sabe disso. Você sabe disso, né, Fernando? Bem, então nós teremos um novo ator, poderoso, muita grana tem União, tem muito tempo de televisão, e o Franceschini costuma, inclusive, tomar o tempo de televisão dos seus companheiros de partido. É um estilo dele. Precisa todo mundo ficar acordado, senão ele vai lá e pega todo o tempo para ele. É do jogo. Mas, de qualquer maneira, Fernando Destito Franceschini, parabéns a você. Sua vitória é maiúscula, é importante e é relevante para a prática democrática. 4 horas e 41 minutos, apesar dessa comemoração do deputado estadual Fernando Franceschini, acompanhado do apoio do presidente Jair Bolsonaro, a decisão do ministro Nunes Marques, que devolveu esse mandato, pode, inclusive, ser revista, viu? Ela pode ser revertida, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. É assunto para Camila